meus queridos, como vocês estão? Vamos para mais uma aula de literatura para o primeiro ano do ensino médio. Hoje nós vamos continuar falando do romantismo brasileiro, a segunda geração desse movimento literário que teve uma grande força no nosso país. Então, vamos à nossa aula? Segunda geração romântica, também conhecido como ultrarromantismo, é a geração que corresponde ao período de 1853 a 1869. Também foi denominada como mal do século. Isso mesmo. Quando vocês ouvirem falar na literatura sobre mal do século, nós estamos falando dessa segunda geração romântica. Os principais temas dessa fase são morte, amor não correspondido, tédio, insatisfação, pessimismo. Nós temos aí uma geração deprimida, uma geração que está assim desiludida com tudo e com todos. O marco inicial no nosso país é de Álvares de Azevedo, um dos maiores expoentes da nossa literatura romântica, com a obra Poesia em 1853. Álvares de Azevedo, ele traz em suas obras as características mais importantes dessa fase da nossa literatura. Nessa fase, a literatura sofreu grande influência de Lord Byron, George Gordon Byron. Ele era um inglês que vai influenciar, vai escrever, o seu estilo de vida vai ser colocado nos poemas e nas obras nas obras românticas. Então, os escritores absorveram esse estilo de vida boêmio e noturno, além do pessimismo romântico presente na literatura de Byron. Por isso que esses escritores eram conhecidos como a geração byroniana. Se vocês ouvirem também falar de byronismo, é o estilo de escrever de Lord Byron, um grande escritor dessa época. Bom, vamos lá no nosso contexto histórico. Nós estamos aí no período entre os séculos 18 e 19, com um processo de ascensão da burguesia ainda em alta, cada vez aumentando mais, e, em específico, um foco voltado aí para a juventude. Essa juventude do século XIX vai se encantar com essa literatura ultrarromântica, que é uma literatura intimista, ou seja, que vai revelar o mais íntimo do ser, mas com uma vertente diferente, uma vertente pessimista. Isso ocorre porque há uma concordância de sentimentos e de perspectiva de vida entre os jovens e os personagens retratados nos romances dessa época. Exagero de sentimento, egocentrismo, a idealização da mulher, pessimismo diante da existência e a vontade de fugir. Essas são grandes marcas da sociedade nesta época, que são refletidas dentro dos romances e poesias. Nós vamos ter um grande expoente aí na literatura internacional, Goethe. Ele vai publicar a narrativa Os Sofrimentos do Jovem Werther. É um jovem suicida que os jovens ele sofre tanto, que comete o suicídio. Isso leva alguns jovens, muitos, na verdade, jovens dessa época, a se suicidarem também, imitando o protagonista do livro. Então, nós temos aí uma grande influência, esses jovens aí influenciados com essa literatura ultrarromântica, principalmente na geração byroniana. Então, nós temos uma juventude que vai ler freneticamente e vai se deixar levar por esses pensamentos, esses temas dessa geração. Vamos aí ver algumas características dessa segunda geração.
Nós temos o sentimentalismo exacerbado, né? Que é a idealização amorosa, o projeto de uma mulher perfeita. São comuns nas obras dessa segunda geração. O amor e a amada são quase sempre utopias inatingíveis. E por isso os personagens e os sujeitos líricos, né, que são os eus líricos, sofrem demasiadamente, sofrem ao extremo. Então, nós vamos encontrar um sentimentalismo aí muito forte. Por isso que hoje, quando a gente fala, ele é romântico, é porque ele está colocando os seus sentimentos para fora, está externando. Por isso que tudo quando a gente fala, o romantismo, ele é romântico, é tudo dessa época, dessa segunda geração. Quando a gente fala em romantismo, garanto que quando vocês leram o tema de nossa primeira aula, já imaginaram 1000 coraçõezinhos, né? Ou uns quebrados, outros cheios de florzinhas. É por conta dessa época aí, dessa segunda geração. Egocentrismo e individualismo, também uma característica, porque o enfoque no sujeito em detrimento do mundo. Então, o sujeito eu vai ter muito mais força do que o mundo. Então, vai estar por isso que eu falei no início que é uma literatura intimista, voltada para o íntimo, para colocar... Eita, passou um carro abençoado agora. Vamos lá, esqueci gravar a aula é assim mesmo, ouvindo carro barulhento na rua. Então, voltando ao nosso egocentrismo e individualismo. Muitas obras, o espaço externo do eu é apenas um cenário para a existência do personagem, tá? Então, eles não vai ter tanta importância, e sim os sentimentos que estão presos, né? Que estão para serem aflorados. Outra característica, fuga da realidade. Bom, eles estão ali com um pessimismo total, um presente desastroso, marcado pela solidão, pela desilusão amorosa, né? Os personagens e sujeitos líricos da segunda geração romântica apresentam discursos que assim vão excitar o desejo de fugir dessa realidade, eles vão querer sair. E essa fuga, ela vai se mostrar de várias formas, né? Diante da morte, principalmente diante do desejo de morrer, exaltação da boemia, né? Se entregar a uma vida desregrada, né? De bebidas, de orgias, ou até mesmo a fuga para a infância, né? Retroceder, voltar àquilo que era antes. Então, é o escapismo, né? Sair dessa realidade desastrosa. Outra característica, o profundo subjetivismo, por conta do egocentrismo, do eu, né? O pessimismo e a melancolia, que eu já falei, o saudosismo, quando retorna à infância, é uma espécie de saudosismo, né? Gosto pelo delírio e pelo macabro. A tematização do grotesco, do macabro e de situações de delírio são comuns nas narrativas românticas. A exemplo, nós temos Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Ele retrata, essa obra exatamente traz essas características do ultrarromantismo. É uma obra perfeita com esses nuances, dessas características do ultrarromantismo. A ironia romântica, que trata de um conceito utilizado para definir um certo comportamento comum entre os autores da segunda geração romântica. O comportamento que resume em apresentar um alto grau de criticidade em relação às próprias produções ultrarromânticas, ou seja, para eles nada está bem. Para eles tudo está ruim por conta desse pessimismo, né, e dessa melancolia. Escrevem, mas dizem que não escrevem bem. Outra característica, forte tom depressivo. Então, nós vamos ter aí a depressão ou o mal do século, como era chamada. Claro que eles não vão ter uma definição aí como depressão, né? Porque essa definição vem muitos anos depois, mas
fica perceptível, né? A gente pode perceber com os estudos que era a depressão, que a entrega, se entregar e não achar que tem mais perspectiva de nada. Então, nós, não acredito que vai passar. Gente, o carro da galinha acabou de passar na minha rua. Eu tive que pausar a nossa aula de hoje, mas vamos continuar. Um forte tom depressivo, né, que eu acabei de falar, vai trazer todo esse pessimismo, melancolia para dentro das obras. Principais autores: Álvares de Azevedo, Manuel Antônio Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, que também dá nome à cidade, Casimiro de Abreu, porque foi lá que ele nasceu. Luiz Nicolau Fagundes Varela, que é o Fagundes Varela, mesmo ele sendo dessa geração, ele já apresenta em suas obras características da próxima geração, que é a terceira geração romântica. Aí vocês têm a capa do livro Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo. Aconselho vocês a lerem, um bom livro. Bom, para a gente finalizar, Luiz José Junqueira Freire, conhecido como Junqueira Freire, que vai trazer como temas principais de sua literatura o horror, desejo reprimido, sentimento de pecado, revolta, remorso e obsessão de morte. Então vocês veem aí que os temas são bem sinistros, né? Bem assim voltados para o eu e para o pessimismo. Pedro Calazans, né? Pedro Luziense de Bittencourt Calazans, também um outro destaque aí da nossa literatura romântica dessa terceira fase. Curtam o canal, se inscrevam, deixem seu joinha e até uma próxima aula. Na próxima aula nós falaremos da terceira geração romântica. Um grande abraço a todos.